Obrigado, vereador Marcos da Rosa, nosso vice-presidente. Quero saudá-lo, em seu nome saudar todos os colegas vereadores, saudar mais uma vez nessa tarde todos que nos acompanham pela TVL, pela internet, aqueles que estão no plenário também nessa tarde, e agradecer a Deus pela vida e pela oportunidade de estar aqui. Hoje é o Dia Internacional do Livro, e dentro dessa linha, vereador Marcos, nós temos e conhecemos o livro mais lido desse mundo, que é a Bíblia. E que nós temos a oportunidade de podermos, aqui em toda a sessão, ouvirmos uma parte dela e, com certeza, uma palavra de Deus nos ilumina e nos dá direção nos nossos trabalhos aqui. Fazendo esse registro, quero dar continuidade à minha fala e quero só lembrar que a Secretaria de Desenvolvimento Social está fazendo uma chamada, vereador César Sim, para mais famílias ingressarem no programa Minha Casa Minha Vida. São mais 100 famílias que serão convocadas, vereador Becker, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, para estarem no programa Minha Casa Minha Vida 2. E durante essa semana, os servidores da Secretaria, e especificamente da Diretoria de Habitação, vão entrar em contato com essas famílias dentro da ordem de inscrição, dentro do processo de seleção, que representa uma sequência de uma pontuação muito bem feita e muito bem estruturada para dar esse atendimento. Quero fazer um registro aqui, queria pedir para Ari soltar a única imagem que eu tenho, e até deixar ela um pouco, e que para mim eu acho que é importante. Milhares de cristãos estão sendo vítimas de um grupo denominado Estado Islâmico, e que, ou melhor, que se dizem islâmicos, vereador Becker, vereador César Sim, vereador Marcos da Rosa, e que tem decapitado, fuzilado pessoas que confessam a fé cristã, que tem claramente colocado e dito que não vão abrir mão da sua fé e da sua convicção. Assim como nós aqui no Brasil não exigimos que ninguém abra mão e não matamos ninguém como Estado, porque tem uma fé islâmica, ou como nós tivemos aqui das matizes africanas, inclusive usando a tribuna livre nesse dia. O que eu lamento profundamente, que nossa presidente da República foi na ONU, nos Estados Unidos, falar da islamofobia. Foi lá se posicionar. Falou e criticou, inclusive. Mas ela não se manifesta, não dá nenhuma notinha lá naqueles assessores que ela tem, que ela poderia mandar escrever, se posicionando contra esse assassinato de cristãos que nós estamos vivendo nesse dito Estado Islâmico. Eu quero aqui dizer que não são os islâmicos, mas são os que se dizem, se intitulam assim, porque nós convivemos aqui no Brasil com islâmicos que não têm essa posição. E sabemos que não é essa visão que eles têm em relação aos cristãos também. Então é lamentável que a gente tenha e ainda tenha que conviver com isso. E eu questiono isso. Eu posso chamar isso de cristofobia também. Que pessoas têm sido assassinadas de modo tão cruel, porque manifestam a sua fé em Jesus Cristo. Lamentável, triste, e muitas vezes a gente não tem nem palavras para colocar. Eu quero dizer que nós possamos orar pela paz no mundo, orar para que essas situações sejam alteradas e orar para que essas religiões possam conviver entre elas em paz. E que Deus permita que nos dê sabedoria em relação a isso também aqui no Brasil, que nós não precisemos encaminhar ou caminhar nessa direção. Queria pedir mais um minuto, presidente, para concluir. Presidente, me concede uma parte e eu lhe concedo 1 minuto e meio após o meu aparte. Infelizmente, essas pessoas, inclusive, intitulam esses cristãos de adeptos da cruz. É insuportável até mesmo de assistir a essas notícias, pessoas em virtude da sua fé, e aqui independente, nós somos cristãos, eu sou cristão, mas independente da religião, não é possível que continuemos a conviver com morte em virtude, matar alguém em virtude da sua fé. É lamentável. Eu espero que as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, tome providência. Eu acho que o mundo, os países desenvolvidos, não podem ficar à margem dessa situação, ficar inertes
diante de uma situação tão lamentável, tão lastimável, tão triste de assistir. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Talvez alguém se diga em casa, e obrigado ao vereador Marcos da Rosa, por que eu estou falando sobre isso? Isso está tão distante de nós. Que, infelizmente, vereador Becker, esse Estado Islâmico está recrutando jovens do mundo inteiro pela internet. E alguns dos nossos jovens, talvez aqui, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, possam estar sendo recrutados. Eu já vi matérias de jovens brasileiros recrutados lá. Então, esse cuidado e essa temeridade em relação a esse avanço desse poder, que aí eu posso chamar diabólico, se há uma expressão a ser usada nesse caso. E eu queria também falar de uma questão que eu acho de extrema importância no minuto que me resta, que é a tragédia que nós vivemos em Xanxerê. Não poderia passar sem falar desse assunto, visto que enfrentei a tragédia de 2008 enquanto secretário aqui na cidade de Blumenau, e eu não gostaria de estar na pele do secretário e do prefeito daquela cidade, e nem da população atingida, vereador Becker. Era triste, realmente nós não temos palavras ao vermos que tivemos um tornado de escala 2 com vento de até 250 km por hora. Um fenômeno climático que trouxe um impacto direto na vida de milhares de pessoas. Os dados aqui, para complementar, 10 mil pessoas foram prejudicadas e mais de 1,5 mil casas foram destruídas. E eu, se o vice-presidente me permite, eu concedo a parte ao vereador César Sim. Com a palavra em a parte, o líder do governo, o vereador César Sim. Vereador Mário, queria cumprimentá-lo por essa referência. O vereador Adriano também fez questão de registrar a necessidade da nossa solidariedade. Eu faço isso até emocionado, que vivi lá 5 anos como promotor de justiça, e lá recebi o título de cidadão xanxerense, mas para registrar que a nossa solidariedade já está materializada. O carinho do povo de Blumenau, o carinho do poder público de Blumenau, o nosso carinho com aquele povo. Nós arrecadamos 12 toneladas de donativos, lonas, água, colchões e alimentos, e que já foram destinados para lá num caminhão que partiu no dia 23. Só para fazer esse registro e cumprimentar, dentro desse contexto de tristeza, né, esse carinho do povo de Blumenau para com o povo de Xanxerê. Muito obrigado. Obrigado, incluo suas palavras também como as do vereador Marcos no meu pronunciamento, e quero apenas dizer, para concluir, que quando eu fui perguntado, e a TVL fez a matéria sobre essa questão para o jornal da TVL, e eu inclusive determinei que, se a campanha continuasse, vereador Marcos, nosso vice-presidente, que a TVL dê ampla cobertura para divulgar a possibilidade de continuidade dos donativos. Aí é uma questão do Executivo com o Corpo de Bombeiros avaliar, para que a gente possa, só para concluir, retribuir um pouco do carinho que nós recebemos do povo catarinense, do povo brasileiro, quando também fomos atingidos em 2008. É só uma pequena retribuição, vereador César Sim, diante de toneladas de mantimentos, alimentos e material que recebemos naquela época. E para concluir, desejo que Deus abençoe seus lares, suas famílias, como tem abençoado a minha. Obrigado, vereador Marcos.